Olá, boa noite, pessoal. Em nome da Farmacotécnica, eu quero dar as boas-vindas para mais um Chá com Especialista. Essa noite um tema aparentemente masculino, mas que as mulheres normalmente podem ser uma grande fonte de verificação da saúde dos companheiros, dos maridos, dos namorados. Né? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Dr. Wellington Alves Epaminondas. Deixa eu só achar o Dr. Wellington aqui. É, esse tema de bastante relevância. Estou esperando só um pouquinho o Dr. Wellington entrar, ok? Um instante, por favor, viu, pessoal? Vamos esperar só um pouquinho. Na verdade, esse é um dos temas mais frequentes nos consultórios de urologia, né? De todo o país, porque é uma preocupação recorrente dos homens, né? Mas afeta a qualidade de vida dos pacientes. Eu não estou localizando o Dr. Wellington aqui. Só mais um instantinho, tá, pessoal? Esse tema vai ser bastante interessante. Já está entrando aqui. Olá, Olá, doutor Wellington. boa noite, tudo bem, Lê? Boa Como noite. E vai? você? Tudo jóia. Em nome da Farmacotécnica, eu quero te dar as boas-vindas ao Chá com Especialista. Tá? É um prazer, uma honra ter você aqui conosco. E você preparou o seu chá, doutor Wellington? Preparei, já estou aqui, olha, tomando meu chazinho. Eu preparei o meu chá de hortelã, que eu gosto muito. Erva cidreira eu tomo com bastante frequência, até meus meninos tomam, eles gostam, eles pedem para a gente fazer todo dia de noite. Então, é algo que já está na rotina nossa usar, sabe? Que À noite, bacana. chá verde é que eu não posso. Eu também evito chá verde à noite, embora não tenha problema nenhum de insônia, né? Mas eu fico um pouco mais agitada. Eu fiz aqui também hortelã, que eu gosto muito, tá? E É isso. misturei um pouquinho de cravo para ajudar até na voz, para a gente conversar bem, que o tema hoje é especial, né, doutor Wellington? É um tema que me chama muita atenção, né? Eu voltei grande parte dos meus estudos para esses temas em disfunção sexual. A gente vê uma parcela grande, muito grande da população tendo esses problemas e muitos deles não são assistidos adequadamente, né? Nós sabemos que existem vários detalhezinhos que a gente vai conversar aqui. Tá certo. Antes da gente começar, conta um pouquinho da sua experiência profissional, né? Eu já disse antes de você entrar que você é urologista. Dr. Wellington, gente, é um médico muito reconhecido aqui em Brasília e mais Obrigado. recentemente, além de urologista,
ele também seguiu a carreira acadêmica e defendeu o mestrado dele, né, doutor Wellington? Conta um pouco para a gente É, de quem você é profissionalmente, como é a sua experiência. bom, eu sou urologista, sou cirurgião, né, sou cirurgião geral também, e, a urologia é uma especialidade que ela dá uma gama de subespecialidades muito grande. A andrologia, que é uma subespecialidade dentro da urologia que trata da saúde do homem e das doenças que ocorrem com o nosso processo de envelhecimento, é o que sempre me chamou a atenção e foi uma das áreas que eu me especializei na área não cirúrgica, né? Então, eu sou urologista, eu sou médico da Secretaria de Saúde também. Hoje, atualmente, eu coordeno todos os 10 programas de residência médica do Hospital Regional da Asa Norte. O serviço de urologia de lá eu também coordeno. Coordeno o serviço de urologia do Hospital Home, a gente tem uma equipe muito boa. Sou membro da sociedade, titular da Sociedade Brasileira de Urologia, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Confederação Americana de Urologia, da Associação Urológica Americana e da Associação Americana de Andrologia, né, que além da Sociedade Americana de Andrologia, nós temos uma outra sociedade mais recente, que ela nasceu justamente para se dedicar ao estudo da terapia de reposição de testosterona, né? Então, hoje a gente tem uma sociedade que chama-se Androgen Society. O presidente da sociedade, ele é o professor Abraham Morgenthaler, já conhecido de vários aí, né? Eu tive o prazer de já conversar várias vezes com ele, discutir casos. Ele é o chefe da andrologia de Harvard, né? E então, assim, é uma sociedade que é um outro tema que a gente vai pincelar aqui também, porque tem alguns detalhes em comum. E, felizmente, com os dados que eu consegui no mestrado, eu fiz um mestrado, eu defendi recentemente, mas em disfunção erétil, né? Então, nós fizemos o primeiro mapeamento real da disfunção erétil no Distrito Federal. Isso já foi encaminhado para publicação em revista científica. Alguns dados eu posso apresentar, né? Porque já foi defendido, então já está oficializado, estão oficializados esses dados. E isso levou a uma criação. Hoje eu coordeno um grupo de trabalho na Secretaria de Saúde, que foi formado para montar um serviço que foi autorizado, baseado na minha pesquisa, em andrologia na Secretaria de Saúde. Então, Tá vendo, deu gente? vários bons frutos. A gente não podia ter escolhido um profissional mais gabaritado para falar desse assunto, né? Muito Que é obrigada isso. por ter Obrigado. aceito, viu, doutor Wellington? Eu Então, que agradeço o convite. Vamos lá. vamos para o nosso primeiro tema, porque é extenso, né? E a gente tem várias perguntas aqui. Nós vamos falar primeiro de disfunção erétil e depois nós vamos partir para a ejaculação precoce. Então, vamos começar do começo, doutor Wellington. Define para a gente o que é disfunção erétil e quando o homem pode começar a se preocupar que tem algo de errado. A disfunção erétil, por definição, é a incapacidade da manutenção de uma ereção adequada para a satisfação do casal, para uma relação satisfatória, né? Então, alguns fatores são subjetivos, mas é uma definição que foi a que mais englobou esses aspectos, porque na verdade, é uma coisa clara. O que muita gente pensa, né, que eu até, entre mitos, já chega até a ser um desses mitos aí, é que impotência sexual, que é o termo utilizado, só ocorre quando o paciente não consegue mais ter nenhum grau de ereção. E não é. Quando o paciente não consegue mais ter ereção espontaneamente, precisa de algum tratamento, esse já é um grau avançado de disfunção erétil. Ela já começou há vários anos atrás. Então, a disfunção erétil hoje, a gente sabe que um paciente, uma pessoa, que começa a ter uma piora da sua ereção, ela está com um risco aumentado de ter um infarto futuramente, né? Ela é um marcador de risco de doença coronariana. Por quê? Porque a gênese, a causa é a mesma, né?
em adultos, quando vamos tratar aqui de disfunção erétil em homens adultos após os 40 anos de idade, né? Vamos falar também da psicogênica em pacientes jovens. Mas em adultos, após os 40, mais de 90% dos casos, a causa é aterogênica, é vascular. Então, Ou seja, vai acontecendo um comprometimento dos vasos sanguíneos e uma isso. disfunção erétil pode ser um sinal de que tem ali placas interrompendo esse fluxo sanguíneo para diversas partes do corpo, é isso? Exatamente. Como as artérias penianas são muito finas, o calibre é bem reduzido, qualquer alteração de fluxo já começa a dar repercussão clínica. Diferente de uma carótida, que é uma artéria mais grossa, uma coronária, que quando ela vai dar repercussão é porque já está com uma obstrução mais acentuada. Então, o início do processo, né, o que começa-se a se observar com o envelhecimento? Né? Esse envelhecimento vascular é sistêmico, né? Nós temos um envelhecimento de todas as artérias, todo o sistema cardiocirculatório. E as artérias vão perdendo fibras elásticas, fibras colágenas, e vão ficando mais enrijecidas. As placas são a consequência de vários fatores, né, que já são conhecidos, e que vão piorar muito esse quadro, né? Então, no início, os primeiros sintomas, o homem nota que a ereção existe, porém não é uma ereção como era antes, né? Ele começa a perder a qualidade da rigidez. Na evolução a gente vê que começam a perder as ereções matinais, né? Que são as ereções noturnas. Essas ereções noturnas são para levar oxigênio para o tecido cavernoso. Elas ocorrem durante a noite, enquanto estamos dormindo. Num adulto jovem, né, em plena saúde, em média de 3 a 4 ereções por período, por noite. E ela chama-se matinal porque é aquela que o paciente percebe quando ele está acordando de manhã, né? Então, quando o paciente nota que já está diminuindo, né, a frequência das ereções matinais, é um outro sinal de alerta. E aí começa a progredir, né? Com o avançar dos anos, a coisa vai progredindo e muitos homens só deixam para procurar quando estão com um grau grave de disfunção erétil. E isso é um erro, porque você reverter, às vezes, é um paciente que já vai ter indicação de um procedimento mais invasivo, como uma prótese peniana, né? E se você pega isso mais precoce, a gente muitas vezes consegue restabelecer uma ereção fisiológica do paciente. É interessante saber isso, né? Em outro momento, nós conversamos com uma dermatologista que falou de forma semelhante sobre a perda do cabelo. Ou seja, a partir do momento que o homem começa a observar a perda da intensidade da ereção, da qualidade da ereção, ele pode procurar e deve procurar um especialista para avaliar o que está acontecendo, correto? Deve, porque aí, nesses casos, nós já vamos fazer no protocolo que eu uso, eu já faço uma investigação da parte cardiocirculatória do paciente. Nos casos necessários, eu já encaminho ele para um cardiologista. A gente faz eu tenho um relacionamento mais próximo com os cardiologistas dos pacientes. Inclusive, eu fiz questão que na minha banca tivessem 2 cardiologistas na banca de avaliação, porque muitos não sabem dessa relação direta da disfunção erétil com o risco cardíaco, né? E os trabalhos mostram hoje que, em média, quando o homem começa com um quadro de disfunção, ele tem um risco maior de infartar de 3 a 7 anos após o início do quadro. Então, muitos só procuram quando estão nessa faixa já quase excedendo. Não é matemático, mas é o que a estatística mostra. Então, não é uma questão só de qualidade de vida no aspecto de obtenção de prazer, mas é um aspecto muito importante que demonstra que você está em risco de ter outras doenças relacionadas à circulação geral, não é mesmo? Exatamente, exatamente, exatamente. A E, ereção hoje é um termômetro da saúde. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Doutor Wellington, tem condições que favoreçam que isso surja mais rapidamente? Que tipo de
Que tipo de hábitos de vida podem retardar a progressão existe isso, uma possibilidade de você adotar um estilo de vida que retarde esse processo? Sim, essa é a parte mais difícil, né, que é o que eu chamo para os meus pacientes de é o dever de casa, né? Então, apesar de todos saberem quais são os hábitos saudáveis, e quando a gente fala aqui, seriam os mesmos hábitos para você ter uma saúde cardíaca. Então, você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer atividade física regularmente. Isso é o mais difícil de a gente colocar na rotina do paciente, né? Tomar remédio é fácil. É fácil. Então, muitos pacientes querem a coisa fácil. Doutor, que remédio que é para eu tomar? E muitas vezes não é assim que vai tratar, né? O que ocorre, em muitos casos, é assim, quando o homem tem disfunção erétil, procura um urologista, ele vai passar nós vamos falar de tratamento depois, ele vai passar um vasodilatador. Depois de um tempo, o remédio não faz mais efeito. Não é porque ele não faz efeito, é porque a doença progrediu. E esse paciente mais à frente vai infartar, ou vai ter um AVC. E qual foi o benefício que eu trouxe na vida dele? Passando uma sildenafila ou uma tadalafila. Apenas, né? Então, eu acho que a gente tem que ser mais proativo nesse sentido de educar a população e os pacientes de que não é só tomar um remédio. Você tem que ter um envolvimento, você precisa, a parceira, o casal tem que estar junto, né? E é muito importante isso no tratamento. Agora, condições como dislipidemia séria, uma coisa importante, a síndrome metabólica, né? Que atualmente, já há vários anos, já se fala tanto de síndrome metabólica, está diretamente relacionada à disfunção erétil. Outro dado importante que a gente corroborou na pesquisa foi que no diabético, a disfunção erétil ela tende a ocorrer, em média, 10 a 15 anos mais precocemente do que no não diabético. Ela progride mais rapidamente e ela é mais difícil. Quando você trata, a recidiva, se ele não cuidar bem da parte metabólica, a recidiva é mais precoce, mais frequente também. E é importante falar do diabético do diabetes, porque o paciente diabético, às vezes, ele tem a ilusão de que controlando a glicemia com medicação, né, que ele está bem. Mas embora a glicemia esteja controlada, esse açúcar está indo para algum lugar se ele continua se alimentando com muito carboidrato, né? E uma das coisas que pode acontecer é a glicação. A glicação é como fazer Exato. uma calda de um pudim, né? Você, quando queima o açúcar, aquilo é um processo de glicação. E esse produto glicado, ele vai se ligar em diversas partes do nosso corpo. Por exemplo, um que é muito comum, a retinopatia diabética, que é quando a glicação ocorre no olho. Mas também pode interferir em outros órgãos e atuar, por exemplo, na disfunção, piorando o quadro de disfunção erétil. Com certeza, esse processo de glicação eu explico para os pacientes. Porque eles vêm lá no exame, o que é hemoglobina glicada? Para que serve isso? Está vendo que está alterado isso aqui? Ah, mas não é a glicose. Né? E quando você tem uma hemoglobina glicada, ela não leva oxigênio, ela não carrega oxigênio. E isso faz muita falta para o tecido erétil, para o tecido cavernoso. Isso é fundamental. E a insulina, né? Então não basta a glicose estar sob controle, a insulina tem que estar sob controle. Né? Existe todo um processo inflamatório, né, que está por trás disso daí. O doutor Wellington, no seu levantamento no DF, ou mesmo pelos dados estatísticos no mundo, qual é a idade onde é mais comum ocorrerem os sintomas de disfunção erétil? Então, saiu um artigo agora, esse ano, há 1 ou 2 meses, que mostrou que estatisticamente tem se notado que a disfunção erétil vem ocorrendo em pacientes mais jovens. Tá? Então, qual é a idade, né, em que a gente entra nessa zona de risco? Né? O que a gente identifica é que a partir dos 40 anos de idade é que a incidência da disfunção erétil é maior. Então, você tem uma ideia do tamanho do problema. Dos 40 aos 49 anos de idade,
46% dos homens apresentaram disfunção erétil na pesquisa, nesse trabalho. 46%. E chegando até os 70%, chega a 100%. Tá? E vai tendo uma progressão. Né? Dos 50 aos 59, 60% dos homens têm disfunção erétil. E o que ocorre? Com o avançar da idade, nós vamos tendo uma migração. No início, na primeira faixa etária, de 40 a 49, você tem mais casos leves, alguns moderados e poucos graves, mas existem. À medida que a idade avança, os leves vão reduzindo e vão aumentando os casos moderados a graves. Coincidentemente, mas eu já vou adiantar que não é coincidentemente, em artigos de revistas, um chamou muita atenção da Circulatory, que é uma revista sobre cardiologia importante, mostrou que de 2011 para cá, aumentou a incidência de infarto a partir dos 40 anos de idade. Então, quando eu me formei, a gente entrava na zona de infarto após os 65 anos de idade. E olha que não faz tanto tempo assim. Mas é 65 anos de idade. Hoje, é 40. A gente vê vários casos, colegas, médicos. Recentemente, a gente teve um caso aqui em Brasília. Muito triste, 40 anos de idade, infartou e morreu. Né? Então, não é uma coisa que está acontecendo fora daqui ou longe. É uma coisa bem presente. Né? Muito presente. Então, Eu, por a exemplo, partir eu dos não tinha 40, eu diria noção. que é a idade. Eu não tinha noção que está tão frequente em homens tão jovens, né? E eu acho que a maior preocupação é essa mesmo. É você ter tempo de vida com qualidade, né? Imagina, Exatamente, né? no auge da produtividade, no auge da vida, onde a gente começa a ter um pouco de estabilidade, você sofrer um infarto, um infarto não é uma coisa que as pessoas gostariam de viver, né? E, doutor Wellington, tem uma. Acho que deu uma travadinha Oi, aqui. voltou agora. Tá me Voltou? ouvindo? Voltou, agora estou. Sim. Vamos lá. Existe uma. Você está me ouvindo bem? Ou deu Tô algum. ouvindo. Tá Não, bom. não, tô ouvindo sim. Existe uma correlação entre disfunção erétil e queda de testosterona? Porque a testosterona as pessoas já conhecem, homens, mulheres, a comunidade em geral já conhece a importância desse hormônio no nosso corpo. Conta pra gente como é isso, se sempre a disfunção erétil está correlacionada com a queda de testosterona ou não. Fala um pouquinho pra Tá, gente. ótima pergunta, porque isso é um equívoco, não é uma confusão, é um equívoco que ocorre, e mesmo entre médicos. Tá? Então, muitos relacionam que a disfunção erétil é devido à andropausa, né? Ao déficit androgênico do envelhecimento masculino, que é o termo correto, para a queda da testosterona. E a verdade não é essa. Né? A gente sabe que a causa principal é a doença vascular. Porém, nós sabemos que após os 35 anos de idade, os níveis de testosterona começam a cair. Então, nessa faixa que a pessoa está entrando no risco do infarto e da disfunção erétil, ela também está entrando no início do processo do déficit androgênico, do hipogonadismo. Né? E as coisas parecem andar juntos. Agora, o que a gente vê que é muito frequente, pacientes com níveis normais de testosterona, níveis dentro até da faixa ideal, com disfunção erétil grave. Isso é a regra. Tá? A gente sabe que o papel da testosterona na ereção, na função sexual, ele está muito relacionado à libido, ao desejo sexual, ao impulso, né? E a testosterona ela age fazendo com que ocorra uma liberação de óxido nítrico nas artérias cavernosas. Então, essa é a contribuição dela no processo de ereção. Então, nós precisamos também de testosterona, ela ajuda no processo de ereção, sim. Mas a deficiência não é o principal fator. Porque a maioria, muitos homens, têm testosterona normal e têm disfunção erétil. Né? Então, apesar Ok. das outras funções, né, da testosterona, eu acho que
claro que a gente sempre deve investigar se o paciente tem uma deficiência também e corrigir se tiver. Mas não que a correção vá tratar a disfunção erétil. Mas ela pode contribuir para uma melhora do quadro de disfunção erétil? Com o tratamento, quando ela está O baixa? tratamento com a testosterona, ele pode favorecer a recuperação da função sexual? Sim, a testosterona, né, você sabe, a gente sabe que ela tem um papel, um efeito vasodilatador, né, e no corpo cavernoso, principalmente por essa questão da liberação do óxido nítrico e da manutenção do GMP cíclico lá intracelular, que é isso que vai manter o óxido nítrico e a vasodilatação, e o relaxamento do corpo cavernoso, porque no processo de ereção, você tem que ter um relaxamento da musculatura lisa do corpo cavernoso. Quando você não tem isso, ele fica retraído, fica contraído e você não desenvolve um processo de ereção adequado. Então, quando a testosterona está baixa e o paciente não tem nenhuma contraindicação, que isso precisa ser investigado sempre antes de iniciar uma reposição, sim, a reposição vai ajudar porque ela vai afetar outras partes da esfera sexual. Ok. Vamos falar um pouquinho de tratamento de disfunção erétil. O que existe hoje e como é uma linha de. É claro que aqui a gente não tem objetivo, né? Sempre a ideia é procurar um especialista nisso, mas conta pra gente o que existe de possibilidades, o que funciona, como se dá o tratamento da disfunção erétil. Tá. Então, o tratamento hoje, existem tratamentos que são, assim, a gente segue uma sequência, né, na evolução do tratamento. Né? A primeira linha de tratamento, que é a mais difundida e a mais utilizada, é a utilização de vasodilatadores. Dentre eles, nós temos aí tadalafila, sildenafila, vardenafila, iondenafila e outras que vão surgindo, né, com relativa frequência. O efeito deles é agir na artéria, nas artérias cavernosas ali, causando uma vasodilatação, justamente pela manutenção do óxido nítrico, inibindo uma enzima, né, que faz isso, que é a 5-fosfodiesterase. Quando você faz isso, você causa uma vasodilatação, naquele momento você leva um melhor fluxo sanguíneo. Passou o efeito, volta ao que era antes, e ela não tem nenhum efeito de tratamento do quadro, ela trata o sintoma. Mas é a primeira linha. Hoje eu comparo vasodilatador com dipirona para tratar febre. Né? Você tem febre, toma dipirona, ela melhora. Passou o efeito, a febre volta. E por que essa febre está ocorrendo? Né? Isso é importante. Se a febre for por uma gripezinha, né, um resfriado, ela vai passar, seu corpo vai corrigir isso. Agora, se ela for uma pneumonia e você não tratar a causa, que é uma infecção bacteriana, a evolução pode ir até o óbito. Então, hoje a gente tem que ver isso, que eu só proporcionar para o meu paciente um vasodilatador, a minha visão, eu não estou tratando. Então, mas essa é a primeira linha de tratamento farmacológico que, na maioria das vezes, faz parte do tratamento. E hoje a gente tem uma vantagem, né, que é a possibilidade da manipulação dessas substâncias. Né? Então, eu gosto muito de fazer porque eu personalizo a dose. Nós sabemos que a dose terapêutica ela não vai ser necessariamente igual para todo paciente. Né? Então, quando se começou a ter essa possibilidade, isso abriu um leque para a gente. Né? Eu gosto muito de usar, principalmente a tadalafila, né? E aí eu vou vendo cada paciente, como é que ele vai respondendo para ver se eu preciso. Quanto menos droga eu precisar, melhor. Né? Com certeza. E nas formulações prontas que você tem, você fica amarrado. Né? Você só tem praticamente 2 dosagens ali. Uma Duas outra doses linha padronizadas, né? padronizadas, que é o que para a indústria ali foi o que foi mais viável. Né? Seguindo, né, nessa linha de tratamento, com casos mais
graves, existe também as terapias intracavernosas, né? Que são as injeções de vasodilatador diretamente no corpo cavernoso. Então, a ação que uma tadalafila, uma sildenafila tem, ela é menor se comparado a uma injeção de um vasodilatador diretamente dentro do corpo cavernoso. A ação vai ser local, mais potente. Então, é feito com uma injeção mesmo, usa-se agulhas de insulina, e injeta-se dentro do corpo cavernoso minutos antes da relação. Existem algumas aplicações, algumas indicações que dão bons resultados, mas depende do perfil do paciente, depende até mesmo da destreza manual que ele tem para se aplicar, se for um paciente com alguma deficiência motora. É incômodo, o uso repetitivo pode causar fibrose na túnica albugínea, isso pode causar uma cicatrizaçãozinha ali, que pode ser uma gênese para uma doença de Peyronie, que é uma curvatura do pênis, né? E existem também efeitos de dor a longo prazo, dor local, e pacientes que não se adaptam, né? Eu já tive paciente que chegou no consultório, que passou num colega, ele prescreveu essa terapia, e ele chegou com 4 caixas de medicamento, ele comprou todas as que tinha na farmácia, só que aí ele chegou com a esposa e falou: doutor Wellington, se for para eu usar isso aqui, eu vou me aposentar aqui agora, na frente da minha esposa. Eu não vou usar, porque eu comprei, Prefere se mas quando eu fui aposentar ver... de vez. Falei, calma. E aí, no final, eu tratei, ele acabou me doando, eu levei lá para pagar Tá e para os certo. pacientes que precisam lá. Então, essa terapia injetável ela tem algumas aplicações boas, mas vai depender bastante da resposta e da adaptação do paciente. E na evolução da doença, com a piora, com a progressão, a piora do quadro vascular, nos quadros graves de disfunção, você pode chegar a um caso de indicação de prótese peniana. Eu estou vendo que estão reclamando do meu áudio. Tá baixo aí para você? Aqui tá tudo bem. Tá. Então, a gente, a progressão do tratamento, a evolução, chega na prótese peniana. A prótese peniana, você vai simplesmente, assim, de uma forma objetiva, você vai consertar o encanamento. Então, assim, o corpo cavernoso que está doente, que está com aterosclerose, que ele não tem uma irrigação boa, vai ser feita uma curetagem, retirado esse tecido e inserido uma prótese, que pode ser de titânio e ela é recoberta de silicone normalmente. E as próteses nós temos 2 tipos. A prótese maleável, que ela é semi-rígida, ela já mantém o pênis num certo grau de ereção, e a prótese inflável, que ela tem um mecanismo que permite você insuflar e desinsuflar, então isso traz mais comodidade, conforto para o paciente e fica uma coisa mais anatômica, tá? Mais fisiológica. No consenso americano de disfunção erétil, que eu tive oportunidade antes do lançamento dele, eu fazer uma avaliação, lá é assim, a relação médico-paciente nos Estados Unidos é diferente daqui, né? Não tem um vínculo que a gente às vezes acaba criando com os pacientes. Então, lá o paciente, ele pode ser, as terapias de tratamento, elas podem ser indicadas independente da gravidade. Então, se o paciente vai procurar um médico que é implantador de prótese, ele vai indicar a prótese mesmo em casos moderados ou casos até nem tão graves, né? Então, aqui a gente usa uma lógica, né, que, a meu ver, é o que, apesar de também, pela Sociedade Brasileira de Urologia, você pode realizar qualquer forma de tratamento que tenha comprovação, mas eu prefiro sempre ir do menos para o mais invasivo.
Ultimamente, a gente tem falado sobre o que se tem mais tido repercussão são as terapias regenerativas. Então, as terapias regenerativas, qual a função, qual o objetivo? É você tentar reverter o quadro para você trazer uma ereção mais fisiológica para o paciente, sem necessidade de um procedimento invasivo, a ponto de colocar uma prótese, por exemplo. Dentre essas... Pode falar. Eu queria perguntar os exemplos das terapias regenerativas. Dentre essas terapias, nós temos hoje uma que é a mais recente, que está em pesquisa, né? Ainda é a utilização de células-tronco, tá? Células-tronco derivadas de tecido adiposo ou derivadas de cordão umbilical ou derivadas de medula óssea, né? Essas são as pesquisas que nós temos hoje. Mas ainda é uma coisa que está inicial, é promissora, a meu ver é o futuro, é uma coisa que a gente vai focar, mas ainda não tem aplicabilidade clínica, né? Existe a utilização também de alguns fatores de crescimento, fatores derivados de fibroblastos, fatores de crescimento vascular, que podem ser utilizados, né? Eu estou começando uma linha de pesquisa nisso daí, e a gente vamos ver se a gente consegue. Nos Estados Unidos a gente já tem isso disponível em algumas clínicas. E isso é como o plasma rico em plaquetas, que é usado na dermatologia também? Um exemplo é o plasma rico em plaquetas, que ele é utilizado para várias aplicações na medicina, e todas onde elas foram testadas e comprovadas depois mostraram-se benéficas, né? Então hoje é uma coisa que a gente não discute muito. Se você vê a quantidade, né, de pesquisa que existe nisso, né, é muito grande. E em disfunção erétil, por que não? Então foi-se pensado nisso, né? O princípio é o mesmo. E os trabalhos que foram feitos até agora, iniciais, mostraram resultados promissores também. Então, esse vai ser um foco que a gente vai ter de estudo ainda, até a gente poder ter uma aplicação clínica. E o que a gente tem dentro dessa terapia... Oi, desculpa, pode falar. Isso que eu queria perguntar sobre outros, se existem equipamentos, outras técnicas, né? Sim, o que a gente tem hoje disponível para a prática é a terapia de onda de choque, né? Então, a terapia de onda de choque, o princípio dela é regenerativo. Então, surgiu na Europa, tá? Nos Estados Unidos, como assim? Não, a tecnologia, os estudos começaram na Europa já há vários anos. E qual é o princípio dela? Através de um equipamento que parece um equipamento de ultrassom, mas que ele tem uma fonte de energia que é diferente, que ela pode ser eletromagnética, eletrohidráulica e até mesmo pneumática, né, mecânica. Quando você aplica essas ondas no corpo cavernoso, na área vascularizada do pênis, essas ondas levam a uma reação cicatricial com liberação de fatores de crescimento vascular e leva à formação de microarteríolas ali. Então você vai levando a uma revascularização do pênis. Então E aqui no existem Brasil você aplicações, já está trabalhando indicações. com isso, né? Sim, eu trabalho com isso já há alguns anos, né? A gente utiliza um dos equipamentos que, a meu ver, é o que tem o melhor resultado, e que realmente eu ofereço isso para os pacientes quando a gente tem indicações precisas e indicações no sentido de tentar um tratamento mais conservador. Então, temos o tratamento com a onda de choque, ele vai levar a uma redução, ele pode levar a uma redução da gravidade da disfunção erétil. Ele não vai curar. Ninguém vai voltar a ter uma ereção dos seus 20 anos de idade, né? Quem sabe no futuro a gente chegue nisso, né? Vamos estudar bastante para isso, mas o que ela promove é uma recuperação e uma diminuição da gravidade, trazendo, quando possível, dependendo do caso, para uma ereção normal, que pode precisar de uso de medicação, né? Mas, por exemplo, eu já tive casos de pacientes que vieram com indicação de prótese, tratei,
e ele voltou a responder ao remédio, que não respondia mais. Isso já é Esse uma paciente grande sai. vantagem. Isso é um resultado muito bom, né? Muito bom para a gente que trata disso. Ô, doutor Wellington, deixa eu te Então, fazer uma pergunta que as pessoas devem estar pensando. A gente está falando em onda, micro-ondas de choque. Isso é doloroso? E só não, mais um é indolor. detalhe: a gente precisa mudar para a ejaculação precoce que o nosso tempo está passando, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O uso da terapia de microchoques é doloroso? Não, não é doloroso, é indolor, é indolor. Ela tem algumas aplicações já regulamentadas assim para a doença de Peyronie, para os quadros de dor, né? Existem alguns trabalhos mostrando ela para tratar a doença de Peyronie, a placa, e outros que mostraram resultados melhores para o tratamento da dor da doença de Peyronie. Mas ela faz mais barulho, porque é um barulho semelhante a uma ressonância magnética, sabe? Mas é indolor, é bem tolerável. Ok. Então, tem muitas alternativas que podem favorecer o controle da progressão da doença. E se o paciente associar hábitos saudáveis de vida, mais sucesso ele vai ter, né? Isso vai ser a manutenção. Ele vai ter que fazer isso para manter o resultado do tratamento. Eu queria mostrar algumas alternativas que na farmacotécnica a gente faz, porque você citou, e eu quero fazer mais uma pergunta sobre isso para a gente mudar de tema, tá? Ok. Você citou sildenafil, tadalafil, e uma das possibilidades, acho que a luz está atrapalhando aqui, é ser manipulado, tem a manipulação em cápsulas tradicionais, e a gente pode fazer em comprimidos sublinguais também, que é uma via bastante cômoda e que melhora a biodisponibilidade para o paciente, né? Exatamente. O doutor Wellington, deixa eu te perguntar. Por um tempo atrás, a gente, como farmacêutico, recebe muita pergunta, né? De diferentes áreas. E andaram comentando que entre os rapazes jovens havia um novo hábito que era tomar os inibidores os vasodilatadores, para simplificar, Fosfodiesterase, aham, isso. Uhum. para que você tivesse mais tempo de sexo à noite. Existe risco na automedicação com esses medicamentos? Existe risco do uso inadequado ou desnecessário? Sim, então isso é o que a gente chama de uso recreacional, né? Recreacional. E isso teve um boom nos últimos anos, né? Porque não se exige receita para comprar esse tipo de medicamento, que é uma crítica que a gente faz à Anvisa. Não existe uma regulamentação, então qualquer um chega e compra a quantidade que quiser, e é um medicamento com efeito no sistema cardiocirculatório. Dependendo da dose, pode ter efeitos colaterais? Sim, pode. Já tivemos e todos conhecemos casos de eventos cardíacos pelo uso inadequado ou dosagens excessivas, né? Sem orientação médica. E esse uso recreacional normalmente é feito por jovens, né? E isso leva, com o passar do tempo, que a gente tem notado, e fica bem claro, é uma dependência psicológica da coisa. Porque um paciente de 20 anos de idade, ele pode ter disfunção erétil, mas não é vascular, né? Não vai ser vascular. Então, a gente precisa tratar a causa correta. E o uso do vasodilatador, em casos muito graves, você está autorizado a utilizar doses pequenas, até para, no processo de tratamento do paciente, você recuperar a autoconfiança dele. Mas não que esse vai ser o tratamento, né? E com o passar do tempo, eles criam podem desenvolver um quadro de disfunção erétil psicogênica, que ele, se não tomar o medicamento, ele não consegue desenvolver. E nós sabemos que no processo de ereção, o córtex cerebral, né, que é a fase psicogênica da ereção, é que comanda o resto, né? Então tem um impacto negativo, sim. Vamos agora falar da ejaculação precoce, tá? Queria que você definisse para a gente o que é a ejaculação precoce, quais os sinais, quando ter preocupação, em quem é mais comum. Faz de uma forma resumida para a gente poder abordar esse tema ainda. Tá. Então, a ejaculação precoce, ela quando se ocorre
um tempo de latência, né, pequeno, insuficiente para a satisfação do casal com a ejaculação nesse período de latência. Então, uma ejaculação que já se tentou quantificar isso em tempo e não chegou a um consenso, mas muitos podem ter uma ejaculação antes da penetração ou até 1 minuto depois da penetração. Esses são os casos mais graves. E a gente sabe que hoje, de 40% a 50% dos homens vão ter algum grau de ejaculação precoce. Né? 40% a 50%, em algum momento da vida. Né? Então, a ejaculação precoce primária é aquela que se inicia desde o início da vida sexual do paciente. Desde jovem ele tem. Né? Então, o que a gente vê na prática? O paciente chega já mais maduro, queixando-se da ejaculação precoce, e você pergunta, você começou agora? Que é a secundária, ela pode ocorrer em qualquer momento. Ele nunca teve, com 60 anos de idade começa a ter ejaculação precoce. E aí, nesses casos está bem associado à disfunção erétil. Ou o paciente mais jovem. E ele fala, não, doutor, antigamente eu sempre tive, mas quando eu era novo, eu já emendava uma segunda ali e não tinha problema. O que acontece é que hoje a segunda não vem mais. E aí causa problema no relacionamento. Então, ele já tinha ejaculação precoce há muito tempo que não foi tratado. Né? Então, esses casos de primária, desde o início da vida sexual, eles são um pouquinho mais trabalhosos para tratar. Mas, e normalmente as causas são relacionadas a quê, doutor Wellington? Assim, existem algumas teorias. Teorias que dizem respeito a níveis de neurotransmissores, principalmente relacionados os serotoninérgicos e os relacionados à serotonina. Tá? Então, existe até um artigo que correlacionou os níveis de hidroxitriptofano sanguíneos com a incidência de ejaculação precoce. É um artigo bem recente. Né? Então, outros falam sobre condução, alteração na sensibilidade peniana por alterações neurológicas, como, por exemplo, o próprio diabetes, que ele dá uma neuropatia. E outros, talvez a grande causa seja uma questão psicogênica, tá? Relacionada à ansiedade, a uma cobrança e uma ansiedade de performance, né? A um casal que ainda não se conhece, tem pacientes que falam, não, eu tenho, com uma parceira eu tenho ejaculação precoce, com a outra eu não tenho. Então, a gente precisa tentar fazer uma anamnese bem minuciosa para você achar o problema. Não que a causa seja tão interessante, importante, porque o tratamento, na maioria das vezes, vai ser o mesmo. Mas você melhora o seu resultado. Nós temos tido solicitação dos urologistas para fazer alguns cremes anestésicos para diminuir a sensibilidade peniana no intuito de favorecer o tempo para ejaculação. Qual é a sua opinião sobre isso, doutor Wellington? Então, eu não gosto porque o problema isso já é usado há muito tempo. Na verdade, uma das primeiras formas de tentativa de tratamento. O problema é que quando você passa o anestésico, além de poder ter um efeito over, né, você depois, às vezes até dificultar o orgasmo, ele vai anestesiar a parceira. Entendeu? Então a parceira vai ficar com a mucosa vaginal anestesiada também, vai prejudicar também o prazer da parceira. Então eu não costumo utilizar, tá? Assim, raramente, eu acho que eu posso até dizer que eu nunca prescrevi. O máximo que eu já orientei alguns pacientes é usar preservativo para reduzir a sensibilidade. A sensibilidade. E alguns sentem uma melhora quando usam preservativos com aquele retardante que nada mais é do que um anestésico, né? Mas ele não é o principal do tratamento. E qual a linha de tratamento para ejaculação precoce, doutor Wellington? Então, a linha, ela
a gente tem basicamente dois caminhos que devem muitas vezes percorrer juntos. Eles têm que fazer parte do tratamento. Um é a psicoterapia, né, que nós sabemos que existe um impacto grande do fator psicogênico na ejaculação precoce, mas atualmente eu analiso, eu avalio bem o paciente, começo o tratamento, porque um paciente que chega com 50, 60 anos de idade, o fator psicológico é menor. Então, eu recomendo para alguns casos selecionados, não são para todos, mas que façam um acompanhamento com psicoterapeuta sexual especialista. Bom, e o tratamento, existe o tratamento com medidas comportamentais, que a gente ensina para o paciente algumas técnicas e táticas para prolongar esse tempo de latência. Isso existe. Então, isso eu faço no consultório, eu oriento o paciente. Isso tem que ficar automático para ele. E existe a terapia medicamentosa, que ela é basicamente baseada em uso de alguns inibidores da recaptação da serotonina, né? Então, já data de muitos anos que isso começou. Então, são medicamentos que têm um efeito antidepressivo e que viu-se que tem um efeito para aumentar o tempo de latência e começou-se então a utilizar e viram que realmente acabou virando uma dos principais linhas de tratamento. Existe uma droga que foi lançada há alguns anos e que foi a primeira que foi estudada especificamente para ejaculação precoce, que é a dapoxetina, né? E a dapoxetina chegou a vir por um tempo para o Brasil, e você depois de um tempo não conseguia encontrar mais, e felizmente vocês passaram a fazer ela manipulada. Então isso aí deu uma ajuda para a gente, porque a diferença é que a dapoxetina ela foi, primeiro, estudada para isso. Não foi um medicamento que tratava um distúrbio depressivo que foi adaptado. Segundo, ela é de uso sob demanda, né? Então a pessoa não faz uso contínuo, isso visa a tentar reduzir efeitos colaterais, né? Então ela tem uma janela de timing para a pessoa usar para ter o melhor resultado, e eu tenho utilizado bastante. Os demais, como já perguntaram aqui a Natália, perguntou da paroxetina. A paroxetina é uma das mais utilizadas, assim, e hoje a gente titula muita dose, né? Porque se fizer uma dose mais alta, dá algum efeito colateral, pode dar. Existem algumas preparações de liberação mais lenta, né? E outras, mais a sertralina, existem outras drogas mais antigas, mas que eu normalmente não uso. Ok. Doutor Wellington, nosso tempo está acabando. Eu tenho que partir para os comentários finais. E eu queria que você desse sua opinião sobre um ponto que eu sempre penso. Nós mulheres, a gente costuma procurar o ginecologista desde cedo, né? E a mulher volta anualmente ou a cada 6 meses ao seu ginecologista. Existe uma recomendação de quando um homem deve procurar os cuidados do urologista? Tem uma idade mínima que ele deve procurar? O urologista, embora tenha também, né, as afecções urinárias na mulher, ele pode ser considerado o médico do homem? Existe essa possibilidade? Sim, sim. Isso há alguns anos atrás foi até um tema da campanha de uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, né? Urologista é o médico do homem. Então, existe uma grande afinidade, até porque a andrologia é filha da urologia e nosso grande público é masculino, apesar de tratarmos bastante mulheres também, como você falou. E não existe uma idade, em cada fase, porque, como eu falei, a andrologia ela cuida do processo de envelhecimento masculino. Em cada fase desse processo de envelhecimento, existem enfoques que podem ser, que merecem atenção, que precisam ser analisados, né? Então, uma coisa que a gente recomenda para os pacientes é não vá ao médico só quando estiver doente, né? Vá para se manter saudável, porque ausência de doença não significa saúde. Está cheio de gente morrendo que não tinha nada,
né? Achava que não tinha nada. Então, existe uma visão hoje na prevenção muito importante. Eu tenho pacientes que começam aí comigo justo com essa visão de 25 anos, 24 anos de idade. Não tem nada, doutor. Eu vim aqui para ver se eu estou bem nessa parte da minha saúde, na andrologia. Então, quando o paciente é jovem, a gente tem um enfoque. Quando ele está depois dos 40, a gente já tem um outro enfoque. Depois dos 50, depois dos 60, entram as avaliações preventivas para as neoplasias, que são várias, né? Não só próstata. Eu não faço o diagnóstico do meu paciente só por câncer de próstata. Essa semana, eu peguei um paciente que eu diagnostiquei um câncer de tireoide para ele. Infelizmente, né? Não sabia. Vai ser operado por um grande cirurgião aqui em Brasília no começo do mês, sabe? Então, a gente precisa cuidar da saúde do homem, envolve mais do que fazer um PSA uma vez por ano. É muito mais do que isso. E eu fico muito feliz de ter escolhido essa especialidade. A gente precisa, eu estava vendo uns estudos algum tempo atrás, que na fase infantil, o homem, as crianças, né, do sexo masculino vão mais ao dermatologista do que depois quando eles crescem. Porque nessa fase, o que acontece? A mãe leva, tá? O homem adulto, ele precisa entender que quanto antes ele se cuidar, mais tempo de vida com qualidade ele vai ter. Então é muito importante, né, esse conceito de ser durão, de ser invencível. A gente não precisa mais estar sujeito a isso, né? Você pode sim cuidar da sua saúde para preservar tudo de bom que você tem, e para poder ter um prognóstico, uma vida mais favorável, uma qualidade de vida por mais tempo. Então, eu acho que vale sempre esse apelo para o homem, sabe? Porque ele tem a mania de não se preocupar, de não querer procurar o médico. E eu acho que é muito importante que todos nós nos cuidemos adequadamente. Com certeza, isso aí eu assino embaixo, é uma coisa que a gente, felizmente, os pacientes têm mudado um pouquinho essa visão, mas eu ainda tenho paciente que chega trazido pela esposa e a esposa fala, senta aí e faz a consulta. Isso ainda acontece. Pois Isso é. acontece. Doutor Wellington, acho que está na hora da gente se despedir. Quero, em nome da Farmacotécnica, agradecer a sua presença. A explicação foi muito boa. Tem vários pedidos aqui para que a gente faça outras lives sobre outros temas referentes à saúde do homem, né? Então, muito obrigada por estar aqui, obrigada pelo seu tempo e agradecer também as pessoas que estão nos assistindo, tá? Eu quero agradecer a todos os que estão assistindo, mandando mensagens aqui de muito carinho, e a vocês pelo convite, né? Não a gente tem feito alguns trabalhos juntos, e é bom esse enfoque da farmacotécnica para a educação das pessoas, né? E eu sempre fico muito satisfeito de poder contribuir com isso. Agradeço muito. Então, estão perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva sim. Então, gente, muito boa noite. Doutor Wellington, boa noite. Muito obrigada. E terça-feira a gente tem novo Chá com especialista. Um Boa abraço, noite. pessoal. Um abraço a todos.